pelos habitantes de Formes. Na corte, o imperador insiste em que o teólogo Lutero retire as suas críticas, porém Lutero responde: através das passagens das Escrituras, estou preso às palavras de Deus. Portanto, não voltarei atrás, pois agir contra a consciência não é seguro nem saudável. Que Deus me ajude. Amém. Após sair de Formes, Martinho Lutero está protegido por um salvo-conduto que o resguarda de ser preso imediatamente. Porém, o imperador declara-o fora da lei e, portanto, exposto ao cárcere e à destruição de seus escritos. Durante a viagem de volta, a firmeza de caráter de Lutero é recompensada. O príncipe eleitor da Saxônia, Frederico, o Sábio, manda sequestrar Lutero e lhe dá guarida no isolado castelo de Wartenburg. Lá, Lutero começa a traduzir a Bíblia para o alemão. A obra de Lutero não pôde mais ser detida. Começa a reforma, a Idade Média chega ao fim, desponta a Idade Moderna. E do protesto do reformador nasce a Igreja Protestante. Lutero não foi o único responsável pela reforma europeia. João Calvino foi o responsável por traduzir a Bíblia para o povo da Suíça. Calvino era um teólogo francês, nascido em 1509. Foi um humanista. Depois do seu afastamento da Igreja Católica, foi porta-voz do movimento protestante. Pregando em igrejas, João Calvino era incomparável na área da doutrina. Em 1542, houve o surto da peste negra em Genebra. A peste negra permanecia um fenômeno incompreensível para lidar, e multiplicava-se os casos de feitiçaria e rituais para se combater a peste. Os rebeldes cristãos, os protestantes, eram acusados e perseguidos, acusados da feitiçaria. Muitos eram queimados vivos, e a igreja os culpava pelas desgraças e castigos de Deus. William Tyndale, o pai da Bíblia inglesa. William Tyndale estudou em Oxford, recebendo seu diploma de bacharel em artes em 1515. Mais tarde, ele teve acesso à Bíblia proibida de Erasmo, o Novo Testamento grego. Ele reunia-se num bar para estudar e discutir a Bíblia entre os amigos. William Tyndale, posteriormente, traduziu o Novo Testamento do grego para o inglês. Tyndale foi um pastor protestante, traduziu a Bíblia para o inglês moderno. Seu objetivo foi fazer o Novo Testamento um livro tal que todo menino de arado pudesse tê-lo e se tornasse mais conhecido das Escrituras que o próprio clero. A Bíblia de Tyndale foi a primeira a se beneficiar da imprensa, o que permitiu uma ampla distribuição. Tyndale descobriu o poder regenerador da Bíblia, e a razão da sua vida e a causa da sua morte foi amar incondicionalmente a palavra de Deus e traduzir a Bíblia e levar a todas as pessoas numa linguagem fácil de entendimento. Tyndale era um erudito em grego, debatedor das Escrituras. Uma vez um religioso provocou Tyndale, dizendo: melhor viver sem a lei de Deus do que a do Papa. Tyndale, na mesma hora, respondeu: eu desafio o Papa e todas suas leis, se Deus poupar minha vida por muitos anos, e farei com que um menino do arado saiba mais sobre as Escrituras do que você. Tyndale ficou conhecido como pai da Bíblia inglesa. Tyndale apelou para o bispo de Londres para que revogasse a lei contra os lollardos, que proibiam o uso da Bíblia que não fosse latim, mas o bispo não atendeu. Tyndale, então, resolveu se exilar da sua terra natal e rumou para Wittenberg, na Alemanha, para terminar a tradução do Novo Testamento.
Lutero e Tyndale ficaram amigos e ligados pelo mesmo lema nas Escrituras. A cidade se tornou um refúgio para o foragido. Em 1525, finalmente, conseguiu imprimir clandestinamente no interior da Alemanha algumas destas cópias finalizadas do Novo Testamento. Acharam que seria mais fácil contrabandear esses livros dentro de sacos de farinha que estavam sendo importados pela Inglaterra. E assim, milhares destas Bíblias de Tyndale estavam atingindo a costa da Inglaterra. Tyndale, ajudado por capitães de navios, por pessoas que também acreditavam na Bíblia e achavam que todo mundo deveria conhecer as palavras verdadeiras de Deus, mandou milhares destas Bíblias até a costa da Inglaterra, através dessas pessoas, num contrabando em sacos de farinha. A Inglaterra importava farinha, e aí as Bíblias iam com a ajuda de todos no meio dos sacos de farinha. Tyndale defendia as teses da Reforma Protestante, muitas das quais eram consideradas heréticas, primeiro pela Igreja Católica, depois pela Igreja Anglicana. As Bíblias traduzidas por Tyndale foram proibidas e banidas pelas autoridades, e o próprio Tyndale foi queimado na fogueira no ano de 1536 em Bruxelas, atual Bélgica, sob instigação do rei Henrique VIII. Suas últimas palavras, enquanto queimava, foram: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra, o que de fato aconteceu anos depois. 1526. A oposição que surgiu ao movimento da Inglaterra vinha da igreja oficial da coroa e do humanismo. Muitos homens bons e tementes a Deus perderam suas propriedades e definharam na prisão, e muitos morreram queimados em postes. Todos eram considerados culpados por possuir, contrabandear ou distribuir o Novo Testamento de Tyndale, ou mesmo arrecadar fundos para as operações de Tyndale. Em 1532, continuaram a queimar as pessoas em praças públicas por crimes religiosos. Multidões de pessoas foram sacrificadas, submetidas à dor. Eram homens, mulheres, crianças que eram mortos porque tinham convicções fincadas como lanças de aço em suas almas, que a palavra de Deus era verdadeira e deveria ser seguida e praticada por todos, e que todos deveriam ter essa palavra consigo. Todas essas pessoas foram heróis e não negaram os ensinamentos de Deus. Em 1534, depois de Cristo, o rei, chefe supremo da igreja na Inglaterra, a influência do rei Henrique VIII na reforma e na história da Bíblia. 1536, quando o Novo Testamento de Tyndale atingiu a Inglaterra, caçadores de recompensa viajavam por toda a Inglaterra procurando as cópias de Tyndale que foram contrabandeadas para queimá-las, mas sem sucesso. Embora apenas um exemplar da sua edição do Novo Testamento tenha sobrevivido ao Holocausto bíblico, seu empenho inspirou milhares de pessoas. Suas prioridades deram orientação ao movimento da reforma e sua tradução influenciou cada nova edição, até que sua obra, 90% inalterada, se tornou o livro mais vendido de todos os tempos. A versão King James de 1611, após a morte de Tyndale, a Bíblia inglesa foi considerada o livro proibido. A rainha Ana Bolena acreditava no movimento da reforma. Ela se esforçou muito para influenciar os comandantes a perdoar os crimes daqueles que eram pegos contrabandeando o Novo Testamento na Inglaterra. Ela recebeu um exemplar da Bíblia de Tyndale, que está até os dias de hoje no Museu Britânico.
Por causa dessa simpatia da rainha pela Bíblia de Tyndale, o rei a acusou injustamente de adultério e mandou prendê-la numa masmorra. Foi condenada à morte e executada, decapitando sua cabeça com um golpe de machado. Tudo isso por causa da Bíblia. 1538 d.C., a primeira Bíblia autorizada. Embora Tyndale não tenha concluído a tradução do Velho Testamento, Thomas Matthews concluiu o trabalho. Depois enviou os manuscritos para um tradutor inglês. O tradutor ficou tão impressionado com a obra que a enviou para o arcebispo da Inglaterra, a fim de ter aprovação oficial. O arcebispo exibiu os manuscritos para o rei Henrique VIII e ele deu aprovação oficial para a edição de uma Bíblia inglesa na Inglaterra, pela primeira vez. A Bíblia de Matthews nada mais é do que a Bíblia de Tyndale. Isto ocorreu apenas há 3 anos após a oração de Tyndale: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. 1533 d.C. Em 1546, Eduardo se tornou herdeiro do trono. Aos 9 anos de idade, já tinha influência da doutrina reformadora e era um verdadeiro protestante. Contudo, sua saúde era fraca e depois de 6 anos apenas no trono, faleceu. A sua irmã mais velha assumiu ou herdou o trono. Foi totalmente oposta ao seu irmão. No começo do seu reinado, tinha um comportamento dócil, mas as atitudes e pressão mudaram. O fervor religioso se tornou evidente. Uma nuvem negra pairou sobre a causa dos reformistas na Inglaterra. Ela jurou vingança ao arcebispo Crowther, que havia aprovado o divórcio de sua mãe com o rei, tornando-a ilegítima e mudado a religião da Inglaterra para o protestante. Prendeu todos os bispos que apoiaram seu pai e a leitura da Bíblia voltou novamente a ser proibida na Inglaterra. E muitos reformadores migraram para outros países da Europa, como Genebra, na Suíça, pois muitos estavam sendo perseguidos, presos e queimados na Inglaterra. Alguns anos mais tarde, após mais de 300 pessoas terem sido condenadas à morte na fogueira, Maria Sanguinária, a rainha, morreu devido a uma enfermidade, em 17 de novembro de 1558. Elizabeth, sua irmã, assumiu o trono. Diferente da sua irmã Maria Sanguinária, repetiu tudo que o seu irmão Eduardo havia feito. Cada paróquia tinha que ter um exemplar da Bíblia completa e suspendeu a perseguição aos cristãos. 1557 a 1586 d.C. A tradução pelo comitê. Na época do reino de Maria Sanguinária, os reformadores de Genebra se dedicaram a fazer outra tradução da Bíblia para o inglês. Ela foi concluída em 1560. Ela foi chamada a Bíblia de Genebra. Foi uma Bíblia singular, a primeira elaborada por um grupo ou um comitê, ao invés de um só indivíduo. Em 1559, Elizabeth, a rainha, nomeou Matthews Park, arcebispo de Canterbury. Ele era professor da Faculdade de Corpus Christi em Canterbury e, graças à sua insistência, surgiu uma nova Bíblia inglesa. Ela foi chamada a 4ª revisão da Bíblia de Tyndale. Também foi fruto de um comitê de 8 a 9 bispos e se tornou conhecida como a Bíblia dos Bispos. 1611 d.C., o livro mais vendido de todos os tempos. Em 1603, morre a rainha Elizabeth e, como não deixou filhos, Jaime VI da Escócia se tornou herdeiro do trono inglês. Foi criado com fortes convicções protestantes e convertido por John Lukes. Era presbiteriano por convicção. Um grupo de pessoas lhe entregou uma petição de 800 puritanos, o qual pediam ao rei que abolisse certos rituais religiosos.
E em 1604, o rei John Reynolds, o doutor John Reynolds, líder do grupo puritano, alegou que a Bíblia dos Bispos era a mais fraca de todas as traduções comparada com a tradução de Genebra. Seu argumento era incontestável. Ou a Bíblia de Genebra passaria a ser a versão autorizada, ou teria de ser elaborada uma edição melhor. A última versão mexeu com a vaidade do rei, e assim, em 22 de junho de 1604, o rei anunciou a escolha de 54 homens que trabalharam sob a direção do bispo de Londres, Bancroft. O trabalho só começou 3 anos depois, com a nomeação de 47 tradutores. Esse livro foi considerado a maior obra-prima da literatura inglesa. A Bíblia estava destinada a ser o livro mais vendido de todos os tempos. 1580 a 1620 d.C. Os peregrinos foram os primeiros ingleses protestantes a imigrarem para a América do Norte e lá fundaram as primeiras colônias que deram origem aos Estados Unidos da América. Esses imigrantes partilhavam da fé puritana, resultante do calvinismo que se desenvolveu na Inglaterra. Eles foram perseguidos e acabaram por levá-los a sair dos domínios britânicos. O navio que os levou chamava-se Mayflower, Flor de Maio. É interessante, irmãos, notar que a Bíblia que os peregrinos trouxeram para a nova terra não foi a versão do rei James, mas preferiram a Bíblia de Genebra. Foi nas palavras desta Bíblia que tiraram determinação e força. A Bíblia foi o sustentáculo nos momentos de grande dificuldade e maiores dificuldades ainda estariam por vir, devido ao inverno rigoroso e à fúria das tempestades que enfrentavam para atravessar o Oceano Atlântico. Mas amparado nas palavras de Deus através da Bíblia, chegaram ao seu destino e se tornaram a semente de uma nova nação. Eles eram homens, mulheres e crianças de carne e osso como nós, sacrificaram seus bens, sofreram privações, resistiram ao sofrimento, tudo por um propósito supremo. Eles queriam apenas a liberdade de louvar, adorar e seguir a Deus. A fonte de suas forças foi um livro, a Bíblia Sagrada, e eles a colocaram em primeiro lugar em todas as questões, na fé e na prática. A chegada da Bíblia Sagrada ao Brasil. A Bíblia chegou ao Brasil 40 anos antes dos missionários protestantes. Discretamente, em 1814, naqueles primórdios, exemplares do Novo Testamento e Bíblias completas eram distribuídas a bordo de navios que deixavam Lisboa e portos ingleses, com destino ao Brasil. Era um trabalho inteligente e feito com muito amor, que deu muito resultado. E assim as Bíblias chegaram ao Brasil. Meus irmãos, a Bíblia não é um simples livro, é uma biblioteca inteira, pois o autor da Bíblia é o próprio Deus. A Bíblia guarda textos montados pelo tempo, pela história e pela fé. Aliás, o termo Bíblia, que usamos no singular, vem do plural grego, os livros sagrados. Por isso, podemos concluir que a Bíblia é uma biblioteca. Meus irmãos, quando eu resolvi fazer esse vídeo sobre a história da Bíblia, eu fiz com o intuito de que quando as pessoas ouvissem, assistissem esse vídeo, elas pudessem entender como a Bíblia realmente chegou até nós. Porque hoje nós compramos Bíblias aonde a gente quer, do jeito que a gente quer, com capas bonitas, com capas modernas,
mandamos encadernar Bíblias do jeito que a gente quer. Mas não foi sempre assim. Pela história dela, vocês viram que para essa Bíblia chegar até nós, derramou-se muito sangue. Foram inúmeras perseguições. Foi um tempo só de sofrimento. E que muitas pessoas sofreram por amor a essa Bíblia. E por que esse amor tão grande a um livro? Porque esse livro é o maior tesouro que nós temos. Dentro desse livro tem coisas, palavras que Deus nos deu, que Deus mandou para nós, que valem mais do que qualquer pérola, do que qualquer diamante, do que qualquer barra de ouro. Mas para isso, muitos sofreram. Então, quando eu fiz esse vídeo, eu queria que os irmãos meditassem sobre isso e procurassem não só ter a Bíblia, não só levar a Bíblia para a igreja, mas conhecer o conteúdo dela. Porque o livro em si, agora acho que vocês já conhecem, mas o conteúdo que está dentro dela e pensar. Esse conteúdo é tão importante que tantos morreram para propagar esse conteúdo. Esse conteúdo, meus irmãos, é a palavra de Deus. É essa palavra que nos ensina, que nos acolhe. É essa a palavra que nós temos que guardar. E esse livro, ele é sagrado. Ele não pode ficar simplesmente nas nossas mãos sem o seu devido valor. Nós temos que valorizá-lo. E, se possível, contar para as pessoas por que esse livro está nas nossas mãos. Porque vidas foram ceifadas por amor a esse livro. E assim ele chegou até nós. Então foi por isso que eu quis fazer esse vídeo sobre a história da Bíblia. Às vezes não, todas as vezes, todos os dias de culto que eu vou à igreja, no final do término do culto, a gente vê Bíblias esquecidas na igreja, em cima dos bancos. E eu fico pensando, né? Esse livro não pode ser esquecido, não deve ser esquecido por ninguém. Esse livro houve muita dor, muito sofrimento para ele chegar nas nossas mãos. Ele é o nosso tesouro, o tesouro que Deus nos deixou. Esse sim é o verdadeiro tesouro nosso aqui na terra. Portanto, irmãos, meditem sobre isso. Não deixa sua Bíblia ficar empoeirada, não. Não esquece ela no banco da igreja. Não esquece ela, não larga ela jogada no banco do carro. Porque esse livro é uma joia rara. E eu agradeço a todos que puderam assistir o vídeo. Peço que vocês compartilhem, que mais alguém, além de vocês, pode também conhecer esse vídeo, assistir e mudar a sua atitude em relação a esse livro sagrado. A paz do Senhor a todos os irmãos e até uma próxima oportunidade. Deixa eu dar um recado para vocês. Em homenagem a esse livro sagrado, esse livro precioso, eu vou colocar agora para os irmãos ouvir um hino da Bíblia. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro da jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada que o atalaia tem nas mãos. És o livro da jornada dos que pregam a salvação.
Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador, livro sagrado, bem-aventurados são os que guardam as profecias deste livro do Messias que nos trouxe a salvação. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és o livro muito amado para o nosso coração. És o livro que nos fala contra o vício e a corrupção. Nosso Deus falando aos homens dessa grande salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros que transforma o pecador. Ó livro santo, só em ti pode habitar as palavras de amor que dos lábios do Senhor sairão pra em ti gravar. Livro que fala do poder do Salvador, és o livro da esperança em que temos confiança, és a voz do Redentor.